Já vamos ao vivo a partir de agora com o nosso companheiro Sérgio Maia. Sérgio, um abraço, bom dia. Bom dia, Wadson, bom dia a todos aos ouvintes da Orlândia Rádio Clube. Novamente nós retornamos aqui para conversar com Eduardo Elias Mourani, ex-vereador da cidade, e hoje o assunto é sobre um projeto de bastante polêmica, projeto votado e rejeitado na última segunda-feira, que é o projeto que trata sobre nepotismo, né? O projeto foi rejeitado pela maioria dos vereadores e alegou-se que o conteúdo desse projeto, ele já existe na lei orgânica do município, no artigo precisamente 154, e eu busquei também informações comparando o projeto com a súmula vinculante 13 do STF e também com o artigo 154 da lei orgânica. Eu vi que, de fato, o projeto apresentado, ele não é igual à lei orgânica e também não é igual à lei federal, que é a súmula 13 do STF. Mas sim, ela é muito mais abrangente, né? Essa emenda, ela trata de nepotismo, ela foi inserida na lei orgânica do município em julho de 2010, justamente quando o Eduardo Elias foi vereador na época. Ele acompanhou todo o trâmite, né, da inserção dessa lei, ele votou a lei ali no ano de 2010. Por isso que nós procuramos o Eduardo Elias para ele falar um pouquinho a respeito disso. Eduardo, você acompanhou o desfecho desse projeto, dessa votação na segunda-feira. Você também estava ali presente em 2010. Como que você entendeu esta situação, Eduardo? Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da URC. Bom dia, Watson. Um grande abraço, né, para todos. Para o Chester, grande companheiro. E sim, eu participei ativamente na inserção desse artigo que faz parte da lei orgânica do município, o artigo 154, e que na sua totalidade, em cada letra, igual à súmula vinculante 13 do STF, né, do Supremo Tribunal Federal. É isso que foi feito lá em 2010. Eu acompanhei sim os fatos ocorridos recentemente, né, com a rejeição do projeto na Câmara, né, um projeto proposto pelo Max, pelo Gabriel, né, Graça, e tenho acompanhado aí o desenrolar desses fatos aí. Como cidadão comum, quero deixar bem claro, né? É um assunto que eu tenho interesse, política, eu gosto de política, né? Não tem como negar isso. E eu percebi, né, tudo o que está acontecendo. E que culminou com a rejeição do projeto proposto pelo Max e pelo Graça, que vejo que são dois vereadores muito bem intencionados, né? Gosto dos dois, né? Eles estão investidos no cargos, têm toda a prerrogativa de propor leis, né? Essa é uma função do legislador, do vereador, no caso. Eles estão no pleno direito que adquiriram quando foram eleitos, né, pelo povo. Agora, aconteceu a rejeição e cada um expôs lá a sua opinião, o porquê, né? E é isso. E o nepotismo é um assunto que eu vivenciei, né, pessoalmente, essa questão de nepotismo, quando fui acusado, né? Fui denunciado juntamente com outras pessoas, não foi só eu, quando na administração Rodolfo, o meu irmão, doutor Ricardo Elias Antônio Mourani, foi diretor do centro odontológico, e houve uma denúncia no Ministério Público. O Ministério Público deu andamento na denúncia, moveu uma ação, e a gente teve que constituir advogado, né? E
foi até o Supremo essa ação. E no meu caso não foi considerado nepotismo e eu tinha plena consciência disso, tá? E isso por detalhes que constam aí da súmula vinculante 13. É isso, né? Então é um assunto que me chama muita atenção. Eu fiquei antenado e estou sabendo, né, desses detalhes todos aí. Eduardo, vamos tentar então jogar uma luz aqui e tentar entender o seguinte. A súmula vinculante 13 do STF e também a lei orgânica do município, ela proíbe a contratação de parentes da autoridade nomeante, que é uma pessoa, ou do servidor em cargo de direção, chefia ou assessoramento. E a questão, inclusive a questão que eu imagino que levou à criação desse projeto, seria justamente a interpretação do que seria esse servidor em cargo de direção, chefia ou assessoramento. Por quê? Porque nós temos que entender que o servidor é uma coisa, cargo comissionado é outra, né? Ou seja, o servidor é alguém que passou por um concurso público e o cargo comissionado são aqueles ocupantes temporariamente durante uma gestão, correto? Agora, você não entende que esses cargos não são necessariamente ocupados por servidores? E por isso o projeto não é igual à lei orgânica do município, ou seja, o projeto apresentado, ele seria mais abrangente do que a súmula vinculante do STF? Exatamente. A principal diferença que existe, né? O tema é o mesmo, né? O nepotismo, tanto o que consta na lei orgânica, que é a própria súmula vinculante 13, e o que integra o projeto de lei apresentado pelo Max e pelo Gabriel. São diferentes, embora tratem do mesmo assunto, mas são diferentes porque a abrangência do projeto de lei apresentado, então, tem um alcance maior, vamos dizer assim, né? É isso, a diferença básica é essa, né? Porque no projeto de lei, por exemplo, eu sei que é proibido contratar alguém que seja parente do vice-prefeito. Esse é um exemplo, né? Que eu pincei lá do projeto que eu li, entendi por aquilo que está escrito no projeto. O vice-prefeito, por exemplo, ele não estaria enquadrado naquela lei orgânica ou na súmula 13 do STF, seria isso? O vice-prefeito, ele não é um servidor, né? E nem é a autoridade nomeante. Não é o vice-prefeito quem nomeia, e não é servidor público investido em cargo de direção, a não ser que ele esteja investido num cargo de direção, né? Que pode acontecer. Agora, se ele for exclusivamente vice-prefeito, não, ele não é alcançado por aquilo que consta na súmula vinculante 13. Eduardo, eu estou vendo aqui, estou com o projeto na mão, diz assim: a proibição seria a contratação de parentes do prefeito, que é o nomeante, vice-prefeito, chefe de gabinete, chefes de departamentos, diretores, assessores e procuradores jurídicos. Então, não necessariamente esses cargos que eu citei agora são servidores. E no caso, o que diz a lei federal, ela está se referindo a servidores públicos, né? Então, aqui, como o projeto apresentado, ele foi explicitado, ou seja, ele foi denominado cada cargo. Então, dessa forma ficou mais abrangente, né? E uma outra pergunta: uma vez que esse projeto não seria idêntico à lei federal, ou seja, ele vai além do que a súmula vinculante 13 do STF determina. No caso, se um projeto desse é aprovado e alguém for prejudicado, né, for lesado, e este alguém, através da justiça, queira responsabilizar a Câmara, eu sei que essa pergunta é mais jurídica, né, mas você acha que isso procede? A Câmara poderia ser responsável ou ser responsabilizada porque ela fez, no caso, né, teria feito uma lei além daquilo que já existe na lei federal? Você arrisca um palpite?
Olha, Sérgio, é muito difícil para mim, até porque eu não sou advogado, né? Não tenho o conhecimento com a profundidade que seria necessária para responder vamos dizer, com 100% de certeza essa pergunta, né? Mas eu sei que, regra geral, leis que tratam do mesmo assunto, existe uma certa hierarquia aí. E isso depende também da interpretação dos juízes, né? Porque se existe uma ação nesse sentido, se acontece uma ação nesse sentido, começa aqui na primeira vara, né? Depois vai para o Tribunal de Justiça, pode ir até lá no Supremo. E aí depende da interpretação que os juízes e desembargadores derem aí para a matéria, tá? Agora, um outro detalhe, né, que me chama a atenção é o seguinte: o projeto de lei foi apresentado como uma lei ordinária. E, no entanto, nós temos o artigo 154 da Lei Orgânica que versa sobre o assunto. No meu entendimento, e veja bem, essa é minha opinião, né, deveria ser feita uma emenda à lei orgânica, porque uma lei ordinária não pode superar a lei orgânica. A lei orgânica é a Constituição do município. Então eu vejo dessa forma, deveria ser apresentada assim uma emenda que suprimiria o artigo 154 da lei orgânica atual, introduzindo uma nova, né, versão aí para esse assunto. Eduardo, eu vou ser até talvez redundante aqui e dizer o seguinte: na sessão da Câmara foi alegado que o projeto seria idêntico, o projeto apresentado seria idêntico à lei que já existe, a lei orgânica que já existe, e por essa razão foi rejeitado. Agora, eu concluí da seguinte forma: se os autores do projeto, o Max Define e o Thor, se eles tivessem entendido que esse servidor, ou seja, os parentes de servidores nomeados com chefias, não pudessem ser contratados, esses servidores, se eles compreendessem que esses servidores se referem a esses cargos que foram referidos no projeto, ou seja, prefeito, vice-prefeito, chefe de gabinete, chefes de departamentos, se eles entendessem que os servidores são os mesmos que ele mencionou, imagino que ele não teria feito um projeto idêntico. Então, mais uma vez eu quero concluir que me parece que o projeto é mais abrangente. Aqui está detalhadamente quais cargos se referem, né? E dizer que o servidor não necessariamente ocuparia um cargo desse. Olha, Sérgio, uma coisa é certa: os conteúdos do artigo 154 da Lei Orgânica e do projeto de lei apresentado não são idênticos, né? O projeto apresentado tem uma abrangência maior, né? E ele vai além, né, de servidores, porque, por exemplo, o chefe de gabinete é cargo de livre nomeação e exoneração, né? E ele citou o chefe de gabinete. O vice-prefeito não é servidor, é um agente político de um cargo eletivo, que eventualmente pode assumir um cargo de livre nomeação e exoneração. Então, só aí você já percebe que a abrangência é maior. Isso é ponto pacífico, tá? Então, não é idêntico. Se alguém pensa que é idêntico, está enganado, né? É por aí essa situação. E dou um exemplo. Vamos lá no meu caso, que aconteceu lá no passado. Eu era vereador, portanto não fui, né, melhor dizendo, a autoridade nomeante do meu irmão. Quem nomeou meu irmão foi o prefeito.
E em contrapartida eu não nomeei ninguém na Câmara para caracterizar aí, no caso, o nepotismo cruzado, né? O meu irmão, se fosse vigente esse projeto de lei aí, se fosse lei, né? Meu irmão não poderia ser contratado, porque é parente de segundo grau de um vereador, né? E aí a lei atinge até o terceiro grau, de grau parentesco, né? É isso. Nem parente de vereador poderia ser nomeado caso esse projeto viesse a ser aprovado de alguma maneira, né? No caso, como eu já coloquei, e no meu entendimento, né, que não é tão grande assim, isso aí precisaria ser verificado por um advogado conhecedor do assunto, teria que ser feita uma emenda à lei orgânica, suprimindo o artigo 154 e introduzindo esse teor aí que consta no projeto de lei apresentado. A Uerlândia Rádio Clube está conversando com o Eduardo Elias Morani, ex-vereador da cidade e também ex-presidente da Câmara. Eduardo, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, sobre a meritocracia, ou seja, na questão da competência de quem assume um cargo, você crê que esse projeto ele é bem-vindo? Seria coerente, né? Uma vez que, de repente, um parente lá do vice-prefeito ou do assessor tivesse a competência, né? Vereador. Ou do vereador também, né? No caso. Que foi o seu caso, tivesse a competência, né? De exercer tal função e mesmo assim fosse impedido em razão dessa lei. Como que você avalia a questão da coerência dessa lei? Olha, Sérgio, eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu estou aqui explanando a minha opinião como um cidadão comum, né? Obviamente que eu tenho minha opinião formada. Eu não quero de forma alguma melindrar ou desrespeitar a opinião dos vereadores que apresentaram o projeto, né? Eles estão investidos no cargo, eles têm por função precípua fazer leis e eles entenderam que deveriam aumentar, né, a abrangência da lei como está colocado no conteúdo aí do projeto, né? Eu entendo que é um pouco, vamos dizer, eu não quero dizer exagerado, né, mas vai acabar por se concluir isso. Até porque Uerlândia é uma cidade pequena, existem muitos casos, né, em que você tem pessoas competentes que podem ocupar os cargos, sim, e no entanto acaba conflitando com isso aí não pode exercer o cargo. Eu acho que é um prejuízo para a sociedade como um todo, né? Agora, desde que as coisas sejam conduzidas, né, com honestidade, né, com a impessoalidade fica meio, vamos dizer, questionável aí, né? Porque nomeou o irmão do vereador, ou nomeou o irmão do vice-prefeito, e podem ser pessoas competentes e da confiança da autoridade nomeante, né? Então, eu acho que é um fator que complicaria um pouco e que depende, obviamente, de quem decide que lei que deve estar vigente na cidade, que são os senhores vereadores, né? Esse é o caso. Eduardo, agora sim, encerrando, a autoridade nomeante, ela tem uma responsabilidade muito grande neste momento. Ela não pode pecar. Ela não pode falhar, por exemplo, e colocar alguém ali em qualquer pasta, em qualquer departamento, só porque é parente e sem nenhuma competência. O que nós já vimos, inclusive, eu já presenciei coisas desse tipo ao longo da minha carreira profissional, vamos colocar assim,
Então eu acho que é de uma responsabilidade e de um equilíbrio muito grande por parte das autoridades nomeantes, tanto ali da Câmara Municipal, né, o presidente, como também do Executivo, não colocar alguém ali sem qualquer formação, sem qualquer competência. Eduardo, já gostaria aqui para encerrar, agradecer a sua participação aqui através da Orlândia Rádio Clube. Fique à vontade aí para a sua consideração final. Sérgio, a coisa deveria funcionar como você colocou aí mesmo, né? Agora, não adianta, cargo de livre nomeação e exoneração, de forma geral, se a autoridade nomeante não tiver essa responsabilidade que você explicitou aí, serve como moeda de troca, né? Vamos dizer, capital político, né? Capitalizar voto. Então, e a gente sabe que acaba por acontecer, é impossível. Não, a gente tem casos aqui em Orlândia, e eu prefiro não tocar no nome de pessoas, não quero melindrar ninguém, né? Não é esse o meu objetivo aqui. Então, eu vejo que é por aí, né? Deveria a autoridade nomeante atuar com essa responsabilidade, né? Com essa consciência que está mexendo com a coisa pública, está mexendo com o dinheiro público, né? E que tem que ser muito bem cuidado, muito bem valorizado, né? E é por aí, tá? Eu quero mais uma vez reenfatizar que a minha opinião é a opinião de um cidadão comum, pagador dos impostos, né? Entendo que eu tenho liberdade de expressão, tenho o Max e o Gabriel como duas pessoas do bem, né? Eu desejo que eles façam melhor para a cidade e que os senhores vereadores exercitem e pratiquem a democracia na sua plenitude, conversando, trocando ideias, né? Porque na Câmara, uma andorinha só não faz verão, duas andorinhas só não fazem verão. Às vezes precisa-se de 6 andorinhas para fazer o verão, né? Então precisa praticar muito o diálogo, né? Política esse exercício, né? Do diálogo num bom nível. Isso é o que a gente pensa, né? É uma coisa que chega a ser até utópica, né? Mas deveria ser assim, tá bom? Então eu quero deixar aqui meu abraço, agradecer mais uma vez, poder estar com vocês da URC, poder falar com o ouvinte da URC e deixar aqui um grande abraço para todo mundo. Muito bem, mais uma vez, obrigado ao nosso amigo Eduardo Elias Morani, ex-vereador aqui da cidade. Sérgio Maia para a URC, bom dia, Adson, é com você. Ok, muito obrigado, Sérgio Maia, um abraço, Eduardo Elias.